Muito boa noite a todas, muito boa noite a todos. Tivemos um pequeno problema técnico aqui já corrigido, com o auxílio da nossa colaboradora Maiara. Obrigado, Maiara, pela oportunidade de nos atender esse feriado e nos ajudar aqui em colocar no ar a nossa live. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Estamos dando início ao nosso programa, ao nosso canal TV OAB Guarulhos, nosso programa Diga Lá, Presidente. E hoje temos uma live especial e uma entrevista com a doutora Cirlei Aparecida Gramari. Me chamo Eduardo Ferrari e atualmente estou presidindo a 57ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Guarulhos. A ideia de promovermos esta live e estarmos pertinho da advocacia, olho no olho, discutindo temas e assuntos da atualidade jurídica e também temas ligados à sociedade. Esse projeto foi desenvolvido para que a advocacia possa ter um contato mais próximo daqueles que desenvolvem e enfrentam diariamente os desafios da advocacia. Visa também fortalecer a advocacia como agente constitucional, que garante a Carta Magna de 1988. Cada advogada e cada advogado materializa a Constituição Federal e faz prevalecer a justiça. Não há justiça sem que a advocacia esteja presente de forma efetiva. E nós, advogadas e advogados, somos os responsáveis por cuidar do equilíbrio da sociedade, além de assistir aqueles que nos procuram. A advocacia, no seu ministério privado, presta serviço público e exerce função social. E, por isso, necessária a percepção da função constitucional que exercemos à frente da nossa atividade profissional. Você conhece a TV OAB Guarulhos? A TV OAB Guarulhos é o canal de comunicação direta com a advocacia e com a sociedade. Para participar, acesse a plataforma YouTube e na busca digite OAB 57 Guarulhos. Clique no sininho, ative as notificações e você passará a acompanhar todas as atividades da OAB Guarulhos. No Facebook e no Instagram, da mesma forma, OAB 57 Guarulhos. Curta nossa página no Face, siga nosso perfil no Instagram. O projeto Diga Lá, Presidente é exibido pela TV OAB Guarulhos e está disponível em nossas redes sociais. Hoje, excepcionalmente transmitido ao vivo aqui pelo Facebook, em função de um problema técnico junto à plataforma YouTube. Muito bem, hoje, como dito, temos a grata satisfação de receber a doutora Cirlei Aparecida Gramari, advogada inscrita em nossa subseção. Conosco também os guerreiros e a guerreira da Comissão de Direitos e Prerrogativas, presidente Leonardo Souza Costa e vice-presidente Kátia Xenou e também vice-presidente Gabriel Melo. Seja muito bem-vinda, doutora Cirlei, ao nosso programa Diga Lá, Presidente. Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Sejam muito bem-vindos, doutor Leonardo, doutora Kátia e doutor Gabriel. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Doutora Cirlei, tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Perfeito. Doutora Cirlei, qual que é a área de atuação da senhora? A minha área de atuação é a área trabalhista e previdenciária. Certo, perfeito. Quantos anos a senhora já é inscrita e atua como advogada, doutora Cirlei? 20 anos. 20 anos. Uma experiência importante já, né, doutora Cirlei? Nossa. Muito bem. Doutora Cirlei, como foi sua escolha em fazer o curso de Direito? Senhor presidente, a minha escolha foi desde a infância. Desde pequena eu já sabe, eu já era apaixonada, sabe? Já tentava perguntar para os outros, tentava saber da vida dos outros, saber o que estava acontecendo, se precisava de ajuda. E aquilo foi crescendo, até que, quando eu tive a possibilidade de ir para uma faculdade. Ah, que maravilha. A senhora entrou na faculdade
cedo, um pouquinho mais tarde? Como foi? Não. Como eu tenho 3 filhos, meus filhos precisaram estudar, né? Eu precisei sustentar meus filhos. E eu entrei na faculdade com 45 anos. Puxa vida, doutora Celei. Então, podemos dizer que é uma vitória, né? Vitória. Depois de Sim. 45 anos, né? Eu hoje tenho 45 anos. Imagino que se eu desejasse fazer uma faculdade de Direito nesse momento, certamente teria uma série de dificuldades. Parabéns, doutora Celei, por todo o seu engajamento, por toda a sua dedicação à frente aí agora da advocacia e esse esforço, e principalmente por essa sensibilidade de cuidar bem dos seus filhos, não é, doutora Sirlene? Muito bem. Doutora Sirlene, como é ser advogada trabalhista? Olha, a advocacia trabalhista é uma advocacia diferenciada, né? Ela defende o trabalhador na busca do seu direito elementar à sua sobrevivência, sabe? Porque a gente defende para eles receberem as verbas alimentares. É um trabalho essencial, por assim dizer. Essencial. E a senhora sempre militou na área trabalhista? Foi vocação já ir para essa área? Não, porque quando a gente se forma, a gente sempre quer o criminal, né? Mas aí a gente vai indo. Então, conforme vai vindo os processos, então você vai vendo no qual você se adapta melhor. Quando a gente se forma, a gente sempre quer... Certo, é verdade. Eu entendi perfeitamente. Muito bem. Doutora Cirlei, e esse momento que nós estamos vivendo, a pandemia? Como tem sido trabalhar na pandemia, enquanto mulher, cuidar da família, né? Acredito que ainda, por mais que eles já estejam grandes, assim, a senhora ainda cuide da família, administrar todos esses compromissos. Então, senhor presidente, as mulheres, elas sempre tiveram uma dupla função. Elas sempre tiveram múltiplas facetárias. E cuidando da família, administrando tudo que tinha na família, né? E a mulher, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. Nós já estamos habituadas. É verdade, é verdade. A gente sabe muito bem que os desafios são dobrados, redobrados, né? Muitas vezes, não é verdade? Sim, principalmente com a advogada-mãe, né? Verdade, verdade. Doutora Cirlei, qual foi o maior aprendizado da senhora durante a pandemia? Mudou alguma coisa na vida da senhora? Sim, muito. Estou tentando me renovar, principalmente com as ferramentas trabalhistas, que é muito difícil. É um grande desafio, as tecnologias, na verdade. Desafio. Mas veja que mesmo aqueles que têm um pouquinho mais de facilidade também encontram dificuldades. Você viu agora na abertura do projeto aqui que nós tivemos grandes dificuldades de levar aí a nossa página a esse nosso evento, né? Então, é a nova tecnologia. Exatamente, a nova tecnologia. Por isso, é importante que estejamos unidos, estejamos juntos, buscando sempre o aprimoramento, o auxílio, o desenvolvimento, não é? Técnico, não é verdade? Porque talvez seja um dos maiores desafios a superação da tecnologia. Não basta que tenhamos o conhecimento, muitas vezes é necessário termos também equipamentos funcionando bem, não é verdade? Às vezes a gente tem um celular, tem um notebook, mas ele não tem capacidade, né? Ele não tem a tela boa. E tudo vai juntando, né, doutora Cirlei? Sim. Doutora Cirlei, nós da UAB Guarulhos temos um expediente interno aberto que apura um problema que a senhora enfrentou durante uma audiência trabalhista. A senhora se importaria em comentar e tratar do assunto conosco? Não, de forma alguma, posso comentar, sim. Perfeitamente. O que houve, doutora Cirlei? Olha, houve que a juíza, ela nem chegou, ela entrou na sala, cumprimentou, ela viu a minha cliente do meu lado, já perguntou quem é essa moça do seu lado, quem é essa pessoa do seu lado? Aí eu falei, é minha cliente. Aí ela começou, sabe, me falar, e disse que eu... Ai, olha, pusou aqui, ó, Caetano. Caiu. Está tudo bem, tá? Estamos transmitindo, não teve interferência nenhuma. Está transmitindo porque caiu a visualizado.
Aí ela perguntou para mim, aí eu falei para ela que ela falou que eu desobedeci à lei. E por que que eu desobedeci à lei? Que ela tinha mandado um despacho, que eu tinha que ter cumprido o despacho. Eu falei para ela que eu não tinha sido aquele meu entendimento, porque a audiência já tinha sido redesignada por várias vezes. Minha cliente já estava tendo prejuízo, porque, inclusive, é adicional de periculosidade, o laudo já está pronto, já foi esclarecido o laudo, então, faltava somente a gente fazer a audiência. Pois não. E tanto que, quando a gente faz audiência com essa empresa também, muitas vezes, eles fazem um acordo no momento da audiência. Sim. Então, minha cliente teve o prejuízo, como a reclamada teve prejuízo, a minha cliente também teve prejuízo. E no escritório da senhora estavam quantas pessoas, doutora Cirlei? Só eu e a minha reclamante. Somente a senhora e ela? Só. E o ambiente, como é que estava lá? O ambiente é normal, porque aqui nós temos várias salas, mas devido à pandemia, as outras advogadas não estão vindo, né? Sim. E aí nós estávamos de máscara, ainda eu falei para ela, excelência, nós estamos de máscara. Aí ela pegou e falou assim, não, mas a senhora não está com o risco, a senhora está esparramando a pandemia. Aí eu mostrei para ela o álcool, mostrei, Sim. Ela falou que não queria saber, aí eu peguei e ainda falei para ela, excelência, desculpe, mas não foi esse o meu entendimento. Inclusive, já fiz audiência com outra juíza e foi tudo normal. Ela falou, mas eu não sou a outra juíza. Sim. Eu falei, então, desculpa. Aí minha cliente falou para ela assim, mas eu estou de máscara, sabe? Toda humildezinha, mas eu estou de máscara. Ela falou assim, não, mas não é isso, porque nós estamos na fase vermelha. Sim. A senhora desobedeceu à lei. Eu vou mandar a senhora responder na OAB. Quando ela falou na OAB, aí eu falei, meu Deus, o que eu fiz para ela me mandar para a OAB? Sim. Porque eu fiquei muito envergonhada. Muito. Imagino, Por quê? imagino. Porque nós, advogados, nós temos que dar exemplo um para os outros, entendeu? Sem então, dúvida. a gente a gente tem que evitar levar problemas para a OAB. Inclusive, eu tenho filhos advogados também. Então, qual seria o meu exemplo? Nossa, eu fiquei com muita vergonha. Aí eu fiquei esperando o resultado, né, até 2 horas da tarde, para ver se saía a ata, porque eu não acreditava que ela ia fazer isso. Aí, quando saiu a ata, eu vi. Ela mandou oficializar a OAB e a Vigilância Sanitária. Sim. Aí eu falei, eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. Sabe? Porque eu falei, é impossível, eu não estou acreditando que está acontecendo isso comigo. Hoje nós temos aqui conosco também, doutora Cirlei, o presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas, a doutora Kátia, que é vice-presidente, o doutor Gabriel, que também é vice-presidente, que vão dar a opinião deles a respeito de todo esse ocorrido daqui a pouquinho, justamente para que a gente possa levar adiante e mostrar aí todas as irregularidades e os erros cometidos pela juíza, eles vão detalhar ali. No ambiente ali da senhora, né, no escritório, tem o cuidado de ter um medidor de temperatura, de ter ali o isolamento? Tem, né? tem. Sim. Porque cada advogado aqui tem sua sala. Certo. Tem o medidor, tem o álcool, tem a máscara. Tem o álcool, é obrigatoriamente. Inclusive, tem os portão fechado, que a gente não está atendendo o cliente, a não ser se for só para audiência mesmo. Sim. Sim. Não havia, de forma alguma, ali aglomeração, né, doutora? Não teve aglomeração. Sim. E o sentimento que a senhora teve, então, foi de total indiferença por parte da magistrada? Nossa, eu me senti muito, sabe, eu tentava falar, ela não deixava eu falar, eu começava a falar, ela me cortava, ela foi omissa, ela ignorou meus argumentos, e continuou a falar, não deixou eu explicar, na frente de todos, na frente da advogada, na frente da preposta, na frente da minha cliente, que foi o pior. Eu fiquei e ela chegou muito a ser ríspida com a senhora? Com muita vergonha. Ela chegou a ser ríspida com a senhora? Sim, ela foi muito grosseira, muito.
Bem, a gente sabe, né, que todas as partes devem agir com urbanidade, né? Daqui a pouquinho nós vamos detalhar tecnicamente aí o que tem sido feito, o que foi feito, o que vai ser feito, né? Muito bem. Doutora, a senhora sabe que toda audiência deve necessariamente ter ali a questão da incomunicabilidade, né? Então, se estava somente ali a sua cliente com a senhora, acho que não teve de forma nenhuma quebra da incomunicabilidade, né? Não tinha testemunha para ser ouvida, algo do tipo. Não, naquele dia, não. Perfeito. A senhora sabe dizer, doutora Cirlei, se a audiência foi gravada? Olha, certamente, porque todas as audiências telepresenciais, por força da legislação, é de praxe ser gravada. Sim. Mas eu não notei, não prestei atenção se foi gravada. Ela não Porque disse quando no ela início. começou a falar, eu perdi falei assim, o sentido de olhar o que estava se passando em volta. Eu me concentrei mais o que eu fiz eu de errado. Sim, sim, Entendeu? sim. E a senhora Então, eu não vi chegou... se foi gravado ou não. Não, Porque, não percebeu. inclusive, deixa eu contar um detalhe também, Sim, claro, foi doutora. que ela, na hora que ela resolveu que ela ia mesmo oficializar o AB, ela ainda falou para o funcionário, olha, deixa essa ata, pega aquela ata que eu fiz na segunda-feira. Então, pelo que eu prestei atenção, pela lógica, aquela ata foi de alguém que ela também mandou para a OAB. Sim, então, ou Ela seja, deve ter ela tem oficializado feito mais isso que recorrente. advogados. Sim, sabe? Perfeito, perfeito. A senhora chegou a fazer a comunicação dos fatos para a OAB, Guarulhos? Sim, sim, E como foi através de um a e-mail. tratativa? Isso, para prerrogativas, isso. Sim, mas como foi a tratativa? Como que a senhora tem se sentido com esse apoio, com essa devolutiva por parte da OAB? Olha, eu tenho que agradecer muito, sabe? Porque agradecer muito ao senhor presidente, né? Senhor Eduardo, né? E a todos os membros da comissão, porque bem a sua equipe que abraçou a causa do exercício da advocacia na hora que eu mais precisava, como advogado, me senti totalmente acolhida no exercício das prerrogativas funcionais. E eu agradeço muito. Muito bem, nós temos tomado algumas ações, não só em relação à ação propriamente dita da senhora, né, o que aconteceu com a senhora, como outras ocorrências que têm chegado aqui para nós também, o que para nós tem sido inadmissível, inclusive a fundamentação, os argumentos que estão sendo utilizados, né? Doutora Cirlei, tem havido aí alguma repercussão nas redes sociais de que a vigilância sanitária teria ido ao seu escritório? Procede essa informação? Não, não procede, porque, inclusive, eu indaguei a minha secretária, ela também falou que não veio ninguém, não foi deixado nenhum formulário, nenhuma intimação, e o portão da nossa garagem está fechado, nem carro entra, então, improcede. Perfeito. Então, ou seja, e mesmo que eles tivessem ido até lá, teriam deixado algum documento, alguma coisa, alguma notificação do tipo, né? Sim, e a secretária também teria recebido, porque, embora o portão esteja fechado, ela continua lá na secretaria. Ok. Torcida, quero desde já, né, deixar aqui a OAB Guarulhos à total disposição da senhora e outros colegas também que estiverem eventualmente passando por alguma dificuldade de qualquer âmbito que seja, deixa até que a gente avalie se é caso de intervenção ou não das prerrogativas e dizer para a senhora que se porventura a vigilância sanitária procurar a senhora imediatamente faça contato conosco, tá bem? Ah, tá bom, então, porque nós vamos voltar a trabalhar, acho que amanhã. Não, é a gente verdade. volta para o escritório, isso. Nós não temos impedimento, não é? Mais adiante agora nós vamos passar a palavra aqui aos nossos amigos, aos nossos colegas,
e que fazem parte das prerrogativas para detalharem aí sobre a legalidade, se é proibido, se não é proibido o escritório de advocacia funcionar, respeitando sempre as regras sanitárias. Tudo bem, nós voltaremos em seguida com a senhora pode ir nos acompanhando por aqui e interagindo também com os nossos colegas, tá bem? Sim. Muito bem. Estamos aqui nesta live, como dito, com os 3 representantes da nossa Comissão de Direitos e Prerrogativas, doutor Leonardo, doutora Kátia e doutor Gabriel, e eu gostaria de ouvi-los sobre o ocorrido, saber o que foi feito e quais as ações serão tomadas e se já foram tomadas. Começaria aqui pela doutora Kátia. Doutora Kátia, mais uma vez, boa noite, espero que esteja bem. Doutora Kátia, a senhora estava, na ocasião, presidindo a Comissão de Direitos e Prerrogativas naquele momento. Qual o seu sentir, doutora Kátia, acerca do ocorrido? Boa noite a todos, cumprimento todos os presentes na pessoa da doutora Cirlei Gramari, né, que é uma honra, doutora, ouvir a sua história, ouvir quão guerreira a doutora tem sido, né, começar a advocacia já com uma certa idade, tem lutado constantemente pelos direitos dos seus clientes, né, então isso muito me orgulha e me incentiva a continuar também nessa luta, né. Sem demorar muito, né, e me estender na questão, de ofício, e é importante dizer que de ofício a OAB instaurou o expediente 2621 com um pedido liminar para ser apurados os fatos, até mesmo garantindo, né, o direito da ampla defesa e da explicação por parte da magistrada em oficiar a OAB e até mesmo a vigilância sanitária, né, que foi assim uma medida brusca, uma intervenção a nosso ver, como comissão de prerrogativas, um tanto que acalorada demais para o momento que vivemos, da pandemia, né? Além de tudo, os nossos clientes, eles anseiam e dependem de nós como patrono para ter esse suporte, tanto técnico quanto emocional, né? Então, isso foi um pouco além do que deveria. De pronto, a OAB, através da Comissão de Prerrogativas, enviou ofício à terceira vara do trabalho, pedindo explicações e material comprobatório da demanda que a juíza oficiou, querendo saber realmente sobre materiais de gravação, como ocorreu, como se deu, e, para nosso espanto, com o retorno da secretaria, né, da diretora da secretaria dessa vara, foi nos informado que não haveria sido feito, à época, no instante da audiência, a gravação. Então, aí a gente já tem um pequeno problema em questão à materialidade do fato, né? Então, além de tudo, a gente também oficiou a magistrada para que ela pudesse ter o direito preservado dela da ampla defesa, né? Porque nós não estamos aqui para entrar numa medida de força, uma luta, sem ouvir os outros lados, né? Tem o suporte, então tem que ter garantido, apesar de tudo, a ampla defesa e o contraditório. E para novamente o nosso espanto, a magistrada se calou, permaneceu inerte, não nos dando retorno até a presente data. Então, pudemos apurar dessa questão que foi um peso de uma mão unilateral, né? Ela não deu a participação da palavra à doutora Cirlei, ela aviltou até mesmo o direito adquirido da reclamante, né, da verba alimentar dela, que possivelmente poderia já ter convencionado um acordo, como a própria doutora Cirlei pontuou, e ela ainda continua sem ter o direito dela garantido ou preservado. Então, aí houve nitidamente a violação das prerrogativas. E podemos constatar também que isso tem sido fatos reiterados em várias outras comarcas, né? Até mesmo foi emitido uma nota em conjunto com o Alto Tietê, expondo essa demanda da pandemia, que nós, como advogados, militantes, não estávamos restringidos a atuar ou exercer a advocacia, né? Desde que a gente guardasse e observasse todos os critérios da vigilância, né? Da segurança à saúde. E a doutora bem pontuou que ela o fez. Então, ela mostrou para a juíza o álcool, todos de máscara, e só tinham 2 pessoas no escritório. Então, até que ponto foi violado a segurança sanitária, né? Então, isso fica nítido que foi um abuso de poder, né? Sim. E aí, veja, né, doutora Kátia, a doutora Cirlei mencionou que a
a cliente dela, no caso a reclamante, parece-me que ela não tinha, era uma pessoa humilde, simples, não tinha nem recursos, nem condições de fazer a audiência na ocasião, né? Eu vou mais além, doutor Ferrari, não é só questão da hipossuficiência, da humildade, é até mesmo o amparo emocional à parte. Ela depende desse apoio da patrona, até mesmo para se sentir segura durante a audiência. É um mundo novo para todo mundo, para advogado, para a parte, né, para o próprio judiciário, essa implantação dessa medida de audiências telepresenciais. Então, assim, é um mundo desconhecido. Então, a parte, já numa audiência tradicional presencial, ela se sente, muitas vezes, coagida pela outra parte, né, pelo litigante dela, e aí cabe a gente, como patrono constituído, a mostrar a confiança para o nosso cliente e dar aquele amparo emocional. Então, vamos mais além da questão técnica de aparentamento, né, de computadores, de celulares, de ter noção de como entrar no link, mas sim um auxílio e um amparo emocional para aquele momento, que muitas vezes ela se sente ali transgredida no seu direito, né, que já deveria ter sido resolvido e transacionado quando saiu da empresa, e ela está sendo vedada de ter os seus direitos ali representados, né? Então, eu entendo que a magistrada, ela deveria ter tido um pouco mais de bom senso, não só pelo exercício da advocacia, mas pela parte que ali demandava naquele momento, né? Que ela, como juíza, deveria ter esse olhar além, né? Sim, sem dúvida. De amparo social, e ela não teve nesse momento. E ela tem um dever legal de urbanidade. E, evidentemente, né, doutora Kátia, esse cenário, toda essa narrativa aqui, emotiva, dita pela doutora Cirlei, evidentemente que faltou empatia, não é? Para a magistrada estar do outro lado daquele que está com dificuldade. A doutora Cirlei mesmo mencionou, tem dificuldades com as ferramentas técnicas, né? Então, ou seja, nem isso foi possível, enfim, além da falta de urbanidade, nem mesmo empatia. Claro, a gente não tem como obrigar, né, as pessoas a terem empatia, mas a urbanidade, sim, a urbanidade E aí cabe do magistrado. É verdade, meu presidente. E aí cabe à comissão de prerrogativas ir ao auxílio desses advogados que são brutalmente violados dentro do seu exercício da profissão. Né? Sim, nós estamos aqui fortemente nessa pandemia, trabalhando mais do que nunca, porque são relatos constantes de violações de direitos do exercício da advocacia, do direito à parte, né? Nós tivemos aí reiteradas movimentações e manifestações de advogados pedindo a suspensão da audiência por teleconferência, para que fosse feito um remanuseio, para que, né, as provas fossem garantidas, e isso não tem sido acatado nem observado pelos magistrados, né? Nós tivemos a reunião que o presidente, juntamente com a doutora Ivania, nossa vice-presidente da subseção, teve com a corregedoria, né, do tribunal, justamente ponderando essas questões da empatia, né, de um olhar mais humano para a parte, para o advogado, que tanto vem enfrentando mudanças, e com um agravante, ele não estava preparado para essa situação. Muitos necessitam do suporte da própria casa da advocacia para fazer as suas audiências, porque não tem um equipamento que comporte. Exatamente. Então, Exatamente, até mesmo nós, dentro da nossa casa, tivemos que nos ajustar, preparando salas de audiência, preparando um ambiente, né, adaptado para aquele cenário, de repente, sem uma prévia comunicação, porque foi uma coisa atípica. E os magistrados não estão observando esse cenário atípico, eles estão passando por cima como se não estivesse violando a prerrogativa do advogado, o direito da parte. Isso é muito grave, né? Verdade, isso é sério, porque além de estar nos restringindo de exercer a nossa profissão, estão lesando, além do advogado, o direito daquele cliente, né? Que depende da justiça, e a própria Constituição prevê que nós temos o direito à justiça, nós temos o nosso direito à dignidade, e onde está sendo preservado isso perante o olhar dos magistrados, né? Verdade, então, é uma Kátia. situação muito difícil, né, de Sim, ser sim. convivida e ser
respeitada. Então, por isso que a Comissão de Prerrogativas, de pronto, de ofício, instaurou o expediente, analisando para um possível desagravo e tomando todas as medidas legais possíveis. Perfeito, doutora Kátia. Obrigado por sua participação e, em sequência, vou dando aqui agora, nesse momento, um questionamento ao doutor Leonardo Souza Costa, que é o presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas. Mais uma vez, boa noite, doutor Leonardo. Doutor Leonardo, foi correta a fundamentação usada pelos magistrados em proibir, ou que vem sendo usada, né, pelos magistrados, que a advocacia receba as partes e testemunhas em seu escritório? Boa noite, doutor Eduardo Ferrari. Gostaria de cumprimentar todas as advogadas e advogados na pessoa da doutora Cirlei e, novamente, parabenizá-la pela coragem que tem tido no enfrentamento aqui da preservação do exercício da advocacia. Doutor Ferrari, ao meu sentir, né, totalmente equivocado, né, o entendimento tanto da magistrada da terceira vara da comarca de Guarulhos, bem como outros que tiveram a mesma postura, né? Tivemos notícia de despacho igual aqui na comarca de Arujá, também na comarca de Osasco. Então, ela fere tanto ali o artigo 133 da Constituição Federal, onde diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Porém, doutor, cabe a gente observar que, na data daquela audiência, aqui na comarca de Guarulhos, nós estávamos ainda na fase vermelha, né? E a Prefeitura de Guarulhos editou um decreto, né, onde reconhecia a advocacia como uma atividade essencial. Então, essa é uma discussão que tem tido até no STF, né? Recentemente, né, logo no início de todo esse problema, o STF reconheceu ali a legitimidade tanto dos municípios, né, em concorrência com o Estado e o governo federal, de legislar acerca do que é essencial e do que não é. Então, no presente caso aqui, o município de Guarulhos tinha a legitimidade, sim, para esse decreto de reconhecer a atividade da advocacia como essencial, bem como houve também uma publicação em conjunto da Seccional São Paulo, juntamente com a Prefeitura de São Paulo também, onde foi publicado um Diário de Justiça Eletrônico, ali reconhecendo também a atuação do escritório da advocacia como uma atividade essencial. É verdade, doutor Leonardo. Esse comunicado conjunto também teve participação da Procuradoria, que também avalizou. Então, ou seja, aparentemente, não é? Vamos dizer aparentemente, porque aqui nessa casa, na advocacia, prevalece o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, porque nós não estamos aqui para caçar bruxa nenhuma, nem pelo contrário, estamos aqui para verificar as irregularidades e seguir com os procedimentos. Então, me parece até que houve aí um ato ilegal da própria magistrada. Muito bem. O que o senhor pensa sobre a postura da magistrada, doutor Leonardo, em ignorar a fala da doutora Cirlei acerca do momento concreto aqui, narrado por ela? Bom, a postura da magistrada foi totalmente equivocada, né? E de encontro com o princípio da reciprocidade, né? Também ali, onde reza no nosso artigo 6º do nosso estatuto, que não há ali hierarquia entre juiz, advogado e promotor de justiça. Mas, trazendo para o princípio da reciprocidade, né, há ali a legislação, na lei orgânica da magistratura, né, onde ela fere o artigo 33, né, o inciso 4, que é a lei complementar 35 de 79, onde diz ali da necessidade ali da reciprocidade, bem como, né, o tratamento recíproco e urbano que tem que existir entre ali o juiz e o advogado. Também os membros do Ministério Público, mas no presente caso nós estamos dizendo tão somente do caso da magistratura. Além disso, né, a atitude dela, ao meu sentir, né, beira ao abuso de autoridade, né,
onde recentemente, agora, a partir do dia 3 de janeiro de 2020, com a edição do pacote anticrime, né, hoje há a consideração de crime ao violar ali o inciso do inciso 2 ao inciso 5 do artigo 7º, né, onde foi editado o artigo 7º-B, onde se considera crime ali a violação das prerrogativas, né? Embora a pena, né, ao meu sentir, é muito branda, né, que é de 3 meses a 1 ano, mas é considerado crime, sim, ali o desrespeito, a violação das prerrogativas do advogado. Perfeito, doutor Leonardo. Leonardo, na sua opinião, seria necessário a determinação de expedição de ofício à vigilância sanitária? Bom, tanto legalmente falando, né, segundo a própria legislação, né, quem tem competência para apurar qualquer tipo de violação de prerrogativa ou qualquer tipo de violação ligada ao exercício da advocacia é o OAB. Né? Essa é a resposta que nós temos, em alguns casos, inclusive, pelos próprios magistrados, quando nós instauramos ofícios, né, já aconteceu, inclusive, na Justiça do Trabalho de Guarulhos, aqui, quando nós notificamos o magistrado para apresentar. Acho que ele caiu, hein, Ferrari? Doutor Leonardo caiu. Conexão. Tecnologia. Estamos ao vivo aqui, doutora Cirlei. Se fosse com a magistrada da terceira vara de Guarulhos, já seria a penalidade, revelia o arquivamento da ação, por essa instabilidade. Verdade. Muito bem. Doutor Gabriel, já enquanto o doutor Leonardo se restabelece, vou passar a bola para o senhor agora. O senhor que é o vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas para o núcleo específico que nós estamos tratando aqui agora, né? Que é o núcleo trabalhista. Como é que está o expediente instaurado na OAB Guarulhos, doutor Gabriel? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos os presentes. Eu cumprimento aqui todos na presença na pessoa do nosso presidente Ferrari, em especial a doutora Cirlei, né? Essa guerreira, essa inspiração, na verdade, principalmente a mim, jovem advogado, tô começando quase agora, né? E realmente é uma inspiração para nos ficarmos cada vez mais aguerridos e não nos calarmos em situações de truculência, porque isso foi uma truculência, foi um exagero, né? Ocorridas como essa da terceira vara do trabalho de Guarulhos. Eu sou militante também na Justiça do Trabalho de Guarulhos, em especial, e eu tive a sorte de nunca ter passado por uma situação tão constrangedora quanto essa, doutora. Então, fica aqui também a minha amizade, a doutora. Bom, Ferrari, o Léo retornou. Posso seguir? Tá aqui. Não, pode seguir, doutor Gabriel. Agora já é revel. Mas, doutor Leonardo, já constou em ata, o senhor é revel. Sim. Está gravando? Está gravando, pelo menos? É verdade, é boa, doutor Leonardo. Ferrari, o expediente já tem parecer técnico da doutora Kátia, que estava, à época, à presidência, dirigindo a comissão, e já no sentido de que tem que ser um expediente para tramitar com rito de desagravo público, com pedido liminar de desagravo público e também de ofício, né? E, atualmente, ele só está aguardando uma resposta de ofício, se é que essa resposta vai acontecer, nós vamos esperar até o final dessa semana, da Vigilância Sanitária, um ofício protocolado no dia 15 de abril, um ofício preventivo, né, porque a magistrada, além de não responder aos nossos pedidos de esclarecimento, ela deu prosseguimento à outrora truculenta determinação em audiência, ou seja, ela expediu o ofício de fato à vigilância sanitária. E nós, cientes disso, porque nós estamos acompanhando a reclamação trabalhista, já imediatamente protocolamos, despachamos pessoalmente um ofício com a secretária de saúde do município de Guarulhos, já pegando o gancho do Léo, no sentido de que é o AB o órgão competente para investigar conduta de advogado no exercício da profissão, e não o município e não a Secretaria de Saúde. Então, portanto, esse ofício da magistrada tem que ser sumariamente rechaçado, ignorado,
né? E enfrentado, não é, doutor Gabriel? Enfrentado. O ofício da magistrada à Secretaria da Saúde, o nosso protocolado despachado à Secretaria da Saúde, constitui o expediente 21 de 2021. Né? Foi Então, integral enviado lá ao setor da vigilância sanitária, né? Isso. Então, inclusive o expediente é público, viu, colegas? Quem quiser. Agora, com pandemia, existem as restrições, é claro, mas assim que tudo voltar à normalidade, é possível consultá-lo. Mas a nossa OAB está aberta, viu, doutor Gabriel? Essa semana já restabelecemos aí na terça-feira, hoje aqui em Guarulhos é feriado, não sei se em outros municípios são, mas enfim, Guarulhos sim, e a OAB está funcionando das 9 às 18. Esse expediente tramita na Secretaria da Comissão de Direitos e Prerrogativas, lá com a nossa querida Kátia, a secretária, que pode abrir vistas, tirar cópia, para quem desejar até tomar conhecimento do que acontece. Muito bem. Doutor Gabriel, então quais serão os próximos passos aí no expediente, o senhor que está cuidando de perto? Nós estamos finalizando, na verdade, criamos um grupo de estudo e de trabalho específico para esse caso, porque ele aparecerão muitas nuances aí, não vai ser só nesse expediente, terão outras medidas também. Então, esse grupo já está finalizando a fundamentação, todas as fundamentações legais, para depois, já quase que imediatamente, findadas as fundamentações legais, já optarmos pelos remédios judiciais e administrativos pertinentes ao caso. Né? Então, o desagravo, ele por si só é a defesa da advocacia, é a defesa da doutora Cirlei, o próprio expediente. Mas nós também estamos estudando medidas, inclusive no âmbito penal, contra, desta feita, a magistrada. Perfeito, doutor Gabriel. Obrigado por sua participação. Vou voltar aqui com o doutor Leonardo, que estava terminando a fala dele. Nós ainda temos 5 minutinhos, acredito que dê tempo de finalizarmos. Doutor Leonardo, a gente tem sempre conversado, debatido algumas ideias. Um questionamento vou trazer para o senhor. A Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Guarulhos pode auxiliar a magistratura em situações de conflitos? Sim, com certeza. Nós, inclusive, todas as oportunidades que nós tivemos reuniões com magistrados, também recentemente estivemos reunidos com o delegado seccional, né, aqui de Guarulhos, e nós estamos aqui para cobrar, né, sim, ali a prestação, no caso do magistrado jurisdicional, a contento da advocacia, mas também estamos sempre à disposição, né, para colaborar no que for necessário. Inclusive, recentemente, nós tivemos uma situação com uma advogada gestante que iria ser submetida a um procedimento de revista pelo detector de metal, e o diretor entrou em contato, ele não sabia da legislação, pedindo ali se eu poderia estar enviando a legislação para ele, que ele não tinha o conhecimento. Né? Então, a gente está aqui também à disposição, tanto para orientar, né, como para colaborar no que for necessário. Perfeitamente. Então é isso. É muito simples, né? Basta fazer um contato. Existem magistrados que fazem, viu, doutor Leonardo? Eu me lembro, a época que eu era presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas, recebi uma vez 2 ou 3 ocorrências de magistrados solicitando a presença das prerrogativas, tendo em vista um entreveiro entre 2 advogados, né, ali, enfim. A OAB está aí para auxiliar, para, de forma pedagógica, coibir, não é, qualquer tipo de situação que esteja fugindo ao controle e participar ali. Normalmente as partes estão todas inflamadas, né, as pontas estão inflamadas, a OAB chega com tranquilidade, sempre com alguém preparado, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, mais de uma pessoa ali do lado fazendo a intervenção e buscando a resolução. Então, fica a dica para a magistratura, para delegados de polícia, aqueles que muitas vezes ficam com dúvidas, né, se podem acionar a Comissão de Direitos e Prerrogativas, acionem a Comissão de Direitos e Prerrogativas. Nós temos no nosso site da OAB Guarulhos um link específico com o número. Doutor Leonardo, se puder também passar aqui para quem nos assiste o número do telefone, se tiver no jeito aí, da Comissão de Direitos e Prerrogativas, que serve para a defesa da advocacia, que faz um exercício pleno
da advocacia para o cidadão. Então, ou seja, e serve também para garantir a Constituição Federal. Se ali tiver ocorrendo alguma situação que esteja fugindo ao controle, acione prerrogativas. Certamente equacionaremos a solução do problema. Está com o número aí, doutor Leonardo? Sim, presidente. Então, o número é 97283-2920. Repetindo, 97283-2920. E também, doutor Eduardo Ferrari, é bom a gente ressaltar também aos colegas, né? Que também se sentirem ali na necessidade, os advogados, né? Não hesitem, né? Entrem em contato com nós aqui, a Comissão de Prerrogativas, que nós estaremos aqui sempre à disposição. Esse telefone é 24 horas. Estamos sempre à disposição com alguém para socorrer os colegas na necessidade que estiver no momento. E, doutor Leonardo, me parece que já tem uma ferramenta colocada no nosso site, né? O senhor preparou junto com a equipe aí da Comissão de Direitos e Prerrogativas, não é? Eu estou acessando aqui, quem tiver oportunidade de acessar na primeira página da OAB Guarulhos, então é www.oabguarulhos.org.br. Tem um link do lado esquerdo, preto, branco e vermelho ali, não é? Violação de prerrogativas. E ali tem um formulário, não é isso, doutor Leonardo? Sim, é um formulário, ali preenche ali os dados, né? É importante não esquecer ali a autoridade, entre aspas, né, coatora, né, violadora, né, das prerrogativas. Para a gente saber ali diretamente quem a gente contactar e as necessidades ali, se é de instauração do jogo, talvez uma medida mais rápida, né, porque às vezes pode perder o objeto, uma situação ali que haja necessidade de uma intervenção imediata. Então, deixar bem claro ali o que aconteceu e nós estaremos sempre à disposição. E na dúvida, não é, doutor Leonardo? Vai lá, denuncia no formulário. Depois a gente avalia se é ou não o caso de prerrogativa. O telefone também consta no site, doutor Leonardo, da OAB Guarulhos, lá no topo da página, está lá, 97283-2920, o e-mail das prerrogativas, e mais essa ferramenta, ou seja, além de termos o site, temos o e-mail, temos o contato plantão de prerrogativas permanente, nós temos também ali um formulário de contato direto para que nós possamos fazer as intervenções. Muito obrigado, doutor Leonardo. Partindo agora para o fim, aqui, nosso tempo esgotou. Eu, doutora Cirlei, gostaria de lhe agradecer muito a sua participação aqui com a OAB Guarulhos nesta noite, agradecer a doutora Cátia também, agradecer o doutor Gabriel, o doutor Leonardo, todos que estavam aí curtindo a sua dia de Tiradentes, né, quarta-feira, que é feriado, e disponibilizando aí as suas ações para a defesa plena da advocacia. Muito obrigado a vocês. E antes de encerrarmos a nossa live, gostaria de fazer uma última pergunta à doutora Cirlei, para que a senhora encerre essa nossa live com chave de ouro. Qual mensagem, doutora Cirlei, a senhora gostaria de deixar para todos que nos assistem neste momento? Doutor, eu quero deixar uma mensagem que os advogados jamais podem se deixar ser humilhado, porque os nossos serviços são essenciais à justiça. E eu estava cumprindo o meu dever, me senti ofendida, constrangida em pleno exercício da minha função, sendo que o trabalho do advogado é um trabalho nobre, e a magistrada não tem o direito de tolher esse trabalho. Com certeza, sem sombra de dúvidas, doutora Cirlei. Os magistrados precisam ter respeito com os advogados, que assim que eles também trabalham em prol da justiça. E tem que ter mais respeito, tem que ter mais humanidade. Não há hierarquia, né, doutora Cirlei? O advogado, a advogada, estão todos buscando o mesmo ideal, que é a defesa plena da justiça. Em prol da justiça. Exatamente. Sim. Muito bem, e eu agradeço Cirlei também e parabenizo o senhor presidente, né, novamente, e como a sua equipe, doutor Gabriel, doutora Cátia, doutor Leonardo, que abraçou essa causa com muita força, com muito carinho, dedicação no exercício da OAB Guarulhos. Eu agradeço muito.
Muito obrigado, doutora Cirlei, pela coragem da senhora em bater esse papo conosco, pela coragem de levar adiante, de fazer a denúncia, e certamente, não tenha dúvidas, doutora Cirlei, essa magistrada vai responder pelo ato ilegal e pela falta de urbanidade por ela cometida. Muito obrigado a todas e todos. A senhora quer falar mais alguma coisa? Não, eu só queria que ela fosse um pouquinho mais humilde. Verdade. Ela está começando a vida agora. Pois é. Talvez ela faça a reflexão dela a partir de uma intervenção colocada pela OAB Guarulhos. Obrigado, doutora Cirlei, por sua disponibilidade conosco aqui neste feriado. Doutora Kátia, doutor Gabriel, doutor Leonardo. Desejo a todas e todos uma ótima noite, colocando sempre a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Guarulhos, à disposição. Uma ótima noite. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite. Boa noite a todos.